conceito da química básica, né, que é de suma importância para a gente compreender aí as propriedades, os fenômenos, é o conceito de cinética química. O conceito de cinética química a cinética química é um campo da química que dedica-se a estudar a velocidade das reações químicas. Então, como que as reações se processam, qual a rapidez que as reações se processam. E esse conceito é de suma importância. Por exemplo, para a gente saber a ação de um princípio ativo no organismo, de um medicamento, qual que é a velocidade que ele vai atingir o alvo, qual que é a velocidade que ele vai se transformar. Por exemplo, a gente geralmente administra o medicamento não na forma do princípio ativo, às vezes ele tem que passar por um processo de pelo metabolismo, um processo inicial para ele então estar ativo. Então, qual que é a velocidade que ele vai estar, qual que é o tempo que ele vai demorar para estar na forma ativa? Por exemplo, reações industriais, sínteses, a gente precisa muito de saber a velocidade dessas reações. E existem diversos fatores que afetam nessa velocidade. Então, a gente consegue manipular, até certo ponto, a velocidade de reações químicas. Então, assim, de modo geral, nós podemos resumir 4 fatores principais que afetam a velocidade das reações químicas. São eles: o estado físico, né, dos reagentes, ou seja, os reagentes no estado gasoso, eles têm colisões mais efetivas. Se a gente analisar a nível molecular, as reações químicas vão se processar mais rapidamente quanto mais efetivas forem as colisões entre as moléculas. Porque as moléculas elas têm que se aproximar uma das outras, têm que se colidir para que aí ocorra a reação química. Por exemplo, nós falamos sobre ácido e base. Para que ocorra a reação ácido e base, o ácido tem que se encontrar com a base para que tenha a doação desse próton, a recepção desse próton, então a gente tem a formação de 2 novas espécies. Então a concentração dos reagentes químicos é muito importante. E dentro o estado físico deles é muito importante. E além do estado, né, físico de agregação, sólido, líquido, gasoso, nós temos assim a questão da superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, mais chance a gente vai ter que os reagentes entrem em contato e, portanto, mais rápida será a reação. Então, se eu colocar um comprimido efervescente, por exemplo, desses que a gente toma para aliviar problemas estomacais, se eu colocar um comprimido e se eu pegar um outro comprimido de mesmo peso e macerar ele, transformar em pó, e colocar os dois na mesma quantidade de água, claramente a gente vai observar que o que está em forma de pó vai se dissolver muito mais rapidamente, né? Vai reagir ali, na verdade, ele dissolve na água, né? Tem uma reação, ele libera CO2, né? Aquele borbulhamento, a liberação de CO2. Então a gente vai ver que o comprimido macerado vai interagir muito mais rápido. Isso aí até é muito da questão lógica. Então o estado físico que se encontra faz uma diferença enorme para a velocidade das reações químicas. Além do estado físico, obviamente, outro fator importante é a concentração. Por quê? Quanto maior a concentração dos reagentes, mais chances eles têm de colidir, de entrar em contato. Ou se a gente pensar, por exemplo, em reações no estado gasoso, se ela tiver com uma pressão maior, os reagentes estão mais próximos, né? Então vão ter colisões, mais chances de ter colisões mais efetivas. Então isso vai acelerar a reação. Só que a concentração é curiosa. Quando a gente for estudar as leis de velocidade, nós vamos perceber que algumas reações não dependem da concentração de ambos os reagentes. Apenas um, se tiver em concentração maior, ele já acelera essa reação. Então, nós vamos ver lá a diferenciação entre reações de primeira e segunda ordem. Reações de primeira ordem, elas dependem de um reagente, da concentração de um reagente. O outro, independente da concentração que a gente pôr, que a gente colocar no sistema, não vai influenciar na velocidade. E nós temos reações de segunda ordem, que depende, por exemplo, da concentração de ambos os reagentes, ou depende da concentração de um reagente a uma potência de 2, mas depois a gente entra em maiores detalhes. O outro fator é a temperatura. Eu não falei que as reações têm a ver com o número de colisões efetivas? Então, se a gente aumenta a temperatura do sistema, a gente está aumentando a energia cinética das moléculas daquele sistema. Aumentando a energia cinética, a gente aumenta aí as possibilidades de colisões e colisões efetivas para que ocorra reação. Então,
Um aumento da temperatura está, a princípio, associado com o aumento da velocidade das reações químicas. Só que a gente tem que ter uma coisa em mente. Tem limite para isso. Por exemplo, algumas reações químicas, especialmente as do meio biológico, enzimas são o que a gente chama de catalisadores, que seria o quarto item, né? Um catalisador é um composto que ele consegue acelerar a reação química. Nós vamos ver como que ele faz isso. Ele consegue acelerar a reação química. Ele é um composto que ele pode até atuar, mas no final ele é regenerado. Ou ele pode propiciar um meio para que a reação ocorra de forma mais fácil. Então nós temos no nosso corpo, por exemplo, enzimas que são responsáveis por catalisar diversas reações bioquímicas importantíssimas no organismo. Essas enzimas, né, a princípio o nosso corpo trabalha aí na temperatura em média de 37 graus. Mas, se a gente tem uma elevação de temperatura, ou se a gente isola uma enzima e vai estudá-la em laboratório e a gente aumenta muito a temperatura, a gente vai causar uma desnaturação dessa enzima. Porque a enzima, na verdade, nada mais é do que uma proteína. E a proteína tem grupos de aminoácidos e eles têm uma configuração 3D. Então, se a gente altera a desnaturação, né, o aquecimento, altera essa formação 3D da enzima, que é essencial para a atividade dela. Então, assim, um aumento de temperatura, a princípio, aumenta a velocidade da reação química, mas a gente tem que analisar com mais cuidado, porque isso não vai ser sempre verdade, porque a gente pode desnaturar um dos reagentes, ou a gente pode decompor um dos reagentes, mas a princípio, o princípio básico é que o aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação química, porque aumenta a cinética das reações, aí, a energia cinética dos reagentes. E a presença de catalisadores, muito útil na indústria, muito útil em diversos aspectos aí, a presença de catalisadores. Por exemplo, para remediação ambiental, a gente usa muito um processo para catalisar, para acelerar essas reações químicas. Por exemplo, para a gente analisar a velocidade das reações químicas. Coloquei uma reação química aqui. 2HI formando I2 mais H2. Então, como que a gente pode medir a velocidade dessa reação química? É fácil. A velocidade, ela vai ser dada aí, então, a gente pode analisar um dos produtos. Então, eu vou vendo a diferença da concentração de I2 sobre o tempo. Então, eu analiso a concentração inicial de I2, a concentração final e o ΔT para formar uma determinada quantidade. Da mesma forma, ao invés de analisar o iodo aqui, eu posso analisar o hidrogênio. Então, é a variação da concentração de hidrogênio sobre o tempo. Ou eu posso analisar, ao invés de analisar a formação dos produtos, eu posso analisar a decomposição do reagente, o consumo do reagente. Então, essa velocidade pode ser dada pela variação de HI sobre ΔT. Só que é importante a gente lembrar o seguinte, aqui é como se a gente considerasse positivo, porque é a formação. Ali é negativo, porque ele está sumindo, né? Ele está sendo consumido no processo. E um outro fator importante é levar em consideração a estequiometria. Então aqui, ó, seria menos meio. Por quê? Porque cada mol de... Então a gente teria que analisar aqui, ó, menos meio. Porque quando consome, o consumo de 2 mols é que vai formar 1 mol de iodo. Então por isso que a gente tem que dividir ali por meio. Então basicamente a velocidade das reações químicas, a gente vai estar analisando essa diferença de produto, né, da concentração de produtos, pelo tempo que levou, da concentração de produtos ou de reagente, né, pelo tempo que levou para esse processo ocorrer. Para a gente compreender melhor, eu trouxe aqui um outro exemplo, né, a decomposição aí do ozônio em oxigênio, que é uma reação atmosférica muito importante, né, que ocorre aí de forma natural. Então nós temos que 2 mols de ozônio formam 3 mols de oxigênio.
Então, qual que é a relação da velocidade de oxigênio, de formação de oxigênio, em relação à velocidade de desaparecimento aí de O3, ou de consumo de O3? Então, nós sabemos a relação das velocidades. Menos meio, né, da variação de ozônio pelo tempo vai ser igual a 1/3 da variação de oxigênio pelo tempo. Então, essa aí é a relação entre a velocidade de decomposição do ozônio pela velocidade de formação do oxigênio. Então, existe essa relação. Então, por exemplo, se eu sei a concentração de formação do oxigênio, eu consigo determinar a concentração de decomposição do ozônio. Então, se a formação do oxigênio é 6 × 10⁻⁵ mol por litro por segundo, qual que seria a velocidade de decomposição do ozônio? Então, é simples. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, a gente tem a do oxigênio aqui. Então, a gente tem aqui delta sobre delta T. Esse 3 a gente passa para cá, não é verdade? Então, a gente tem, basicamente, isso aqui, ó, é 6 vezes 10⁻⁵. A gente pode simplesmente substituir. Então, aqui, ó, 6 vezes 10⁻⁵, para a gente achar esse valor aqui, que a gente diria aí que é o nosso X, que seria 2. O 2 vai passar para lá, né? 2 vezes 6, 12, dividido por 3, 4. Então, a gente teria aqui delta O3 sobre delta T seria menos 4 vezes 10⁻⁵ mol por litro por segundo. Então, é um jeito prático de a gente calcular aí a velocidade das reações químicas. Então, de modo simplificado, para a gente compreender bem, a gente tem que sempre estar atento aos coeficientes estequiométricos. Então, a gente vai colocar 1 sobre esse coeficiente estequiométrico, então não tem segredo. E aí a gente consegue achar a relação entre as velocidades, né, de formação de produto e a velocidade de decomposição de reagente.